Olá pessoal, hoje eu queria falar sobre algumas dicas práticas de como podemos manter a atenção de nossos ouvintes na hora da pregação. Então você não pode perder essa, mas antes disso, por favor, dê o seu like aí, já nos ajude a divulgação do canal e que mais pessoas possam aprender mais dicas importantes para a pregação expositiva. Então, falando sobre dicas práticas de como manter a atenção dos ouvintes, eu quero dividir essas dicas em 5 partes, né? 5 áreas aí de conselhos que eu posso dar para você. A primeira dica é falar sobre uma boa introdução. Quando nós fazemos uma boa introdução, nós estamos aí contribuindo para que a atenção dos nossos ouvintes fique conosco. E quando eu falo de uma boa introdução nunca levará mais do que 5 minutos. Isso é importante. Há muitas pessoas, infelizmente, muitos pregadores, que fazem da introdução como uma espécie de primeiro sermão, né? Infelizmente. Talvez ali interessados na maneira como a história que escolheram contar como introdução, gostaram da história e aí resolveram contar de uma forma mais detalhada, ou então tem muitas informações na história e resolve contar todas as informações como se fosse um texto escrito, por exemplo, como se fosse de fato uma narração, e aí fazem da introdução uma espécie de um outro tipo de sermão. Então, uma boa dica que eu posso dar para você é que 5 minutos é um tempo ideal para uma boa introdução, né? Quer dizer que se você não fez uma introdução em 5 minutos, você está errado? Bom, a sugestão que eu dou é que não necessariamente, porém, não aconselho. Não aconselho que você faça uma introdução com mais de 5 minutos, porque você acaba aí estipulando, ultrapassando um tempo considerável de atenção que os seus ouvintes aí podem lhe dar nessa área do sermão. Mas em relação à introdução também, é importante que você saiba o que usar na introdução. E aí, falando sobre isso, eu posso dar uma boa dica que seria usar algo do cotidiano relacionado ao tema da pregação. Uma boa introdução sempre traz algo do nosso tempo, da nossa época. Não que você não possa usar uma introdução com algo do passado, uma história do passado, um conto fictício, uma poesia, não é isso. A ideia aí é usar algo relacionado ao cotidiano. O que usar? Bom, uma boa dica seria uma manchete de jornal, por exemplo. Se você for falar ali sobre felicidade, né, e aí você procura uma manchete no jornal que fale sobre esse tema, né, sobre o que traz felicidade para as pessoas. Tem muita coisa aí na internet que dá para ser colhida, né, de forma rápida e que pode servir de gancho, né, para fazer uma boa introdução. E aí você pode fazer uma introdução comparativa, né? Você pega a manchete e, digamos que, compara com o tema da pregação, ou você pode contrastar também, né? Às vezes o tema da manchete fala de um jeito e o conteúdo da pregação de outro jeito. No aspecto de amor ao dinheiro, por exemplo, e o outro fala do aspecto do amor a Deus, né? Fazer o contraste entre os dois, isso ajuda bastante também na relação quando nós pegamos uma manchete de jornal, né, para usarmos como introdução na pregação. Então, essa é uma boa dica. Procure aí nas manchetes de jornais algo que esteja relacionado ao tema da sua pregação. E segundo, também, em relação ao cotidiano, aí, algum dado histórico, geográfico, numérico, né? Você vai falar sobre fidelidade conjugal, né? Sobre amor entre homem e mulher na sua pregação. Então, ou você vai falar sobre casamento ou divórcio também. Você vai fazer uma pesquisa sobre algum dado histórico, né? Sobre esse assunto, né? Na nossa história aqui mais próxima, né? Ou algum dado geográfico, onde as pessoas mais se separam, onde as pessoas mais casam, né? Um dado numérico também, né? Quantos casamentos houve nesses últimos tempos, quantos divórcios houveram nesses últimos tempos. Aí você está fazendo algo relacionado ao tema da sua pregação, né?
Às vezes ir no site de dados do IBGE, isso vai ajudar, dependendo do assunto da sua pregação, do tema da sua pregação, isso pode ajudar e servir de grande auxílio para fazer uma boa introdução também. Também relacionado a isso, eu posso falar sobre uma história, né? Na introdução eu posso falar sobre uma história pessoal, né? Tente evitar contar todos os detalhes da história para não deixar a história muito longa, como eu já falei, né? Senão isso acaba atrapalhando a introdução. Mas você pode contar algo que aconteceu com você, que lógico que esteja relacionado ao tema da pregação, né? A introdução precisa respeitar esse tema da pregação. Então, se você tem uma história, aconteceu algo com você que tem uma relação próxima, íntima com o tema da sua pregação, ela pode ser usada e é uma de grande utilidade quando se trata de manter a atenção do ouvinte. Mas também você pode usar uma história de alguém que você conhece, né? Ou alguém contou alguma história para você, ou você presenciou a história que aconteceu, algum fato, algum evento que aconteceu com alguém. Isso lhe chamou a atenção, foi algo, digamos assim, extraordinário, né? E aí você pode usar também como forma de introduzir a sua mensagem. Ou então você conheceu a história de alguém através da leitura de um livro, né? Às vezes a gente está lendo livro e encontra ali várias histórias de várias pessoas sendo contadas e você pode, em algum momento, né, em alguma medida, usar essas histórias também. Levando em consideração sempre o tempo da introdução. Não permita que a sua introdução ultrapasse 5 minutos. É um tempo ideal, né? Uma boa introdução dificilmente leva mais tempo do que isso. Então, fixe na sua pregação que para manter a atenção do ouvinte você precisa desenvolver primeiramente uma boa introdução. E quando falamos também de uma boa introdução, você pode usar também música, né? Uma música contemporânea, uma música bem conhecida, né? Relacionado ao tema da sua mensagem, né? A música que tem uma boa letra, faz as pessoas refletirem também, ou que fala o contrário do tema da sua pregação também, isso pode ser usado na introdução, né? As pessoas que gostam de usar música, que ouvem bastante música, podem encontrar na música bons auxílios na composição de uma introdução. Ou uma poesia também. Pode usar algum poeta da nossa época que fale a mesma coisa que o tema da sua pregação vai falar, ou que fale o contrário também do que o tema da pregação vai tratar. Né? Isso serve também de auxílio aí na composição da introdução. Lembrando que a introdução precisa, né, estar sempre relacionada com o tema. Então, não leve mais do que 5 minutos, relacione a sua introdução ao tema. Né? E outra dica também importante é faça a sua introdução por último. Né? Depois que você tiver feito todo o seu sermão, todo o esboço, toda a pesquisa, todas as aplicações, aí você olha para o sermão e vai tentar encontrar uma introdução que case com aquilo que você vai falar. Então, a introdução serve de grande auxílio na preservação da atenção, né? Para como reter a atenção do ouvinte, dos nossos irmãos que estarão nos ouvindo ali durante mais ou menos ali 50 minutos. Então, 10% desse tempo aí você pode usar para a introdução e usar essas composições aí, essas áreas aí, que isso pode ajudar bastante na retenção da atenção do seu ouvinte, tá bom? Deus abençoe você e eu venho com o próximo vídeo com a nossa segunda dica.